fazer silêncio, que se não for assim, não dá. Vamos pensar no nosso Mestre, que Ele seja conosco nesta noite, que possamos sair daqui mais esclarecidos e consolados. Que assim seja. Cortei alguém, porque tem gente que leva um ano fazendo a prece, né? Eu disse, mas você me cortou aí. Assim, o pessoal fica devagarinho para estar assim, Pai nosso, estás no céu, santificado, não é? Também tem gente na hora de dormir, faz Pai nosso, santificado, e pá. Ou então chega de madrugada e diz, hoje eu não rezei. É por isso que eu estou tendo pesadelo. Nós estamos botando lá em cima um forro, chama Duralfoil, negócio desse aí. Líder mundial, mais avançado sistema de isolamento térmico para telhados. Tá vendo? Com Durafol, sei lá, goteira já era. Se a telha de sua casa quebrar, a água corre para o beiral. Eu estou fazendo essa propaganda porque eles disseram o seguinte, o dinheiro nosso só deu para metade um pouquinho. O resto, é dizer assim, se alguém aí quiser esse tipo de forro, aí ele faz de graça o resto. É por isso que a gente está fazendo aqui essa propaganda. Porque o dinheiro só foi até a metade um pouquinho, né? E aí parou, o dinheiro acabou a obra, né? Então, eu não sei, eu vejo aí, hoje mesmo vi na televisão que ia gastar uma fortuna para restaurar uma igreja aí, não sei, Bonfim. Eu acho certo, é um monumento histórico, tudo bem. Mas por que não ajuda também aqui uma obra cultural? Não é? Será que a Constituição não permite privilégios a religião nenhuma, seja que título for, viu, gente? Não, mas é uma obra cultural, mas não pode. Está privilegiando a religião. Agora, por que dá lá e não dá aqui? Não é? Depende do quê? Do QI, né? Quem indicou, hein? É, porque se faz para lá, porque às vezes nem sabe que a gente está com trabalho aqui, né? O pessoal tem que saber, não é? Porque esse embaixo aí, o Antônio Carlos, o pessoal ajuda mesmo, eles estão fazendo, né? Essa creche aqui, então, olha aí, eles ajudam, mas desde que a gente motive, né? O leve ao conhecimento, né? Leve ao conhecimento deles. Então, quem quiser, olha, fica bonito aqui, ó. Com esse calor aí, é bom botar esse revestimento térmico, aí vocês, se botar o ar-condicionado, vira um gelo, né? Vai terminar morando num iglu, né? Mas tá aqui. Olha, com Durafol, sei lá das coisas, goteira já era, não tem mais goteira, tá vendo? Ajudem a sua goteira, ajudando a gente. Bom, nós temos alguns livros aqui, lá da Seda, editora lá do nosso companheiro Alamar Regis. Esse livro Já Estava Escrito, de Hélio da Silveira Pinto. Esqueci, é da Silveira Pinto, eu conheci ele lá do Pará, de Belém, do Pará. É um estudioso da doutrina, eu conheço ele. Esse aqui é do próprio Alamar Regis. O ano de coluna espírita no grande jornal de Belém do Pará, o Liberal. Então é sobre a ótica espírita, é um livro de Alamar Regis, que hoje faz um trabalho muito bom via Embratel, né? Um programa que vocês podem sintonizar pela parabólica, né? Está aqui, ó. Não disseram o preço. 10. Aqui tudo é 10, não sei. O Espiritismo e as igrejas reformadas.
é de Jaime Andrade. Eu já deve estar na 3ª ou 4ª edição, isso aqui. É um trabalho muito bom sobre a Bíblia, né? Analisada sobre a ótica espírita. A Bíblia, o Velho Testamento e os Evangelhos. Está aqui. É um trabalho de pesquisa de Jaime Andrade. Então, esses livros estão aí à disposição de vocês, quem quiser. Não é 10? É 10, tudo é 10. Aqui é 10. É redonda, né? Quer dizer, 9,98, vai ser uma coisa de promoção da Mesbra. É 9,99. Quanto é isso? 9,99. É para enganar o pessoal, né? Se não custou nem 10 reais, assim que a gente chega lá em casa. Não, e quando chegar em casa, para justificar esse pessoal, não custou nem 10 reais. Não é, não? Para dizer que a economia, 1 centavo. Bom, quem tem aquele trabalho aí do Jesus... Ninguém trouxe mais, rapaz, que coisa. Vocês, hein? Ali, aquela ali é a única que traz. É a única estudiosa aqui da paróquia, viu? Vocês não querem nada, isso sim. E depois se queixam. Os cursos lá na livraria estão indo bem, graças a Deus. Nós já estamos na 2ª etapa sobre mediunidade, obsessão, reencarnação. Mediunidade, quando acabamos, vamos fazer silêncio. Quando nós acabamos o primeiro ciclo, 4 aulas, no sábado nós fizemos um encontro com todos os participantes do curso e fizemos uma espécie de workshop com eles. E foi uma coisa muito bonita. Eu mesmo senti a presença dos espíritos e foi muita gente assim, saindo do corpo, né? Em paz. Então, eu fiz uma meditação, mas uma meditação com os espíritos. Então, os espíritos trabalhando comigo e tirando as pessoas do corpo. Foi uma coisa assim muito bonita, as pessoas se sentirem em paz, tranquilas, reconfortadas. Eu estou fazendo essas experiências porque eu quero fazer um workshop mesmo. Agora, é um workshop com os espíritos. Eles trabalhando com as pessoas. Mas trabalhando mesmo, aí a pessoa sentindo a presença dos espíritos, como sentiram o sábado, e entrando em estado assim, não é êxtase não, mas um estado assim maravilhoso de integração com as entidades do bem. Foi uma coisa muito bonita, eu gostei porque eu não estou aqui sendo presunçoso, porque o trabalho foi realmente dos espíritos. Então eu pretendo fazer um workshop com as pessoas, primeiro, para mostrar essa experiência, que não vai ser palestra, blá, 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 vai ser diferente, e também para angariar fundos para a nossa instituição, para terminar. Olha, a Eugênia chegou. Aqui é o Jornal Espírita, tá vendo aqui? É da Federação Espírita de São Paulo, esse jornal. Eu não sei nem quanto é, R$1,50. Esse jornal é de dezembro, e eu estou agora com uma coluna permanente nele, nesse jornal. Eu dei artigos para o Pascal, que esteve aqui, que é o editor, para 3 anos. Eu fiz mais de 40 artigos e dei para ele, muito mais. Então eu vou ter uma coluna permanente nesses próximos 3 anos aqui no jornal. Jornal Espírita da Federação de São Paulo. Agora, aqui tem um trabalho meu de uma página inteira, quase sobre Castro Alves. Então, quem gosta de Castro Alves, então eu analiso o Castro Alves sob o prisma da poesia condoreira, né, quando encarnado, e depois com o Castro Alves póstumo, quer dizer, desencarnado, que através de Chico Xavier e de Jorge Risini tem feito aqui, olha aqui. Tá vendo? Aqui é Castro Alves, tá vendo? E aqui é um trabalho que eu faço uma análise literária da obra dele e, ao mesmo tempo, analiso os aspectos amorosos, né, e até certo ponto passionais da sua poética. Então, quem quiser, está aqui. Está ali com Eugênia.
Castro Alves. O nome do trabalho é Castro Alves, a aura romântica de uma breve existência. Né? A aura romântica de uma breve existência. Todo o trabalho de Castro Alves foi realmente espiritual. Né? Ele fez realmente um trabalho maravilhoso. Nunca pisou num navio negreiro, mas descreveu o navio negreiro como se tivesse estado lá. E nunca pisou os pés no navio desse. É claro que foi um trabalho espiritual, né? E a gente precisa descobrir Castro Alves espírita, porque ele conheceu Olímpio Teles de Menezes, que foi fundador do primeiro centro espírita no Brasil e na América Latina. Tanto Rui Barbosa, no Conservatório Dramático da Bahia, como Castro Alves, César Zama, foram companheiros de Luiz Olímpio Teles de Menezes, num jornal chamado Época Literária, que Luiz Olímpio Teles de Menezes era o editorialista. Então, Castro Alves teve contato com o espiritismo e há provas realmente que ele participou até de reuniões espíritas. É que seus biógrafos não relatam isso. Tá? Então, vocês vão ver aqui eu falando de um Castro Alves, revelando o Castro Alves que os grandes autores, os biógrafos, ou não tiveram conhecimento, ou então tiveram e não fizeram nenhuma referência. Tá? Como grandes autores, Thomas Mann, Mark Twain também foi, todos eles foram espíritas. Bom, e aqui tem meu livrozinho, Jesus, o Mestre do Espírito. Quem quiser, tem aí também para vender. É um trabalho também de pesquisa sobre Jesus, viu, minha gente? Tá aqui. Bom, vamos fazer silêncio, porque quem está comigo gosta muito de silêncio. Né? Agora, quem quiser fazer curso tem que ser na livraria. Porque a livraria, não tem mais sábado. Primeiro, a livraria é central. Segundo, tem ar-condicionado. Terceiro, tem cafezinho. Quarto, tem água mineral. Entendeu? Lanche é por conta do freguês, viu? Brasileiro é assim, viu? Você dá um dedinho, já quer a mão. E ainda tem a bibliografia, depois do curso, vocês não ficam assim jogados as traças, né? Tem o livro. Vamos fazer silêncio, senão eu não começo, não. Eu não gosto de... Quem está comigo gosta de silêncio absoluto. Porque é um trabalho, nós trabalhamos com raciocínio. Aqui não é lenga-lenga não, viu, minha gente? Aqui a coisa é na base do raciocínio. Tanto que as pessoas às vezes estranham. Hoje mesmo, 2 pessoas chegaram para mim e disseram, Bernardo, as pessoas pensam de uma forma errada, né, interpretam suas palavras erradamente. Eu digo, eu estou pouco me lixando. Eu não vou ficar falando para todo mundo interpretar. Não é? Porque depois me dizem assim, não disse que ele sabe espiritismo, aí, né? Quando a gente fala simplesmente, não sabe nada. Quando a gente aprofunda, é presunçoso, é vaidoso, não é isso? Ninguém satisfaz ninguém. Então, aquela história que eu disse uma vez aqui, eu disse mais de uma vez, que eu não estou aqui para ser bom, mas para deixar de ser ruim, a pessoa, mas as pessoas, não pensa nada. Né? Vem. Eu já avisei, vem aqui sexta, mas eu ia avisar no final, quando vocês estivessem assim cansados, e não tivesse mais nada para ouvir, aí, né? Ele vem sexta-feira, dia 23, eu espero que vocês venham. Então, eu acho que muitas colocações minhas aqui, vocês precisam prestar bem atenção. Mas ficar nessa conversa, eu não vou. Mas o calor está fazendo na boca, é? É calor na boca? Faz na boca? Você fica abrindo para ventilar? Isso é boa, é calor mesmo. Você mora numa cidade assim, de verão, né? Você queixando que vai morar no Alasca, pronto, acabou. Então, minha gente, não deturpe as minhas palavras, pelo amor de Deus, hein? Às vezes o Espírito quer dizer algumas coisas aqui mais aprofundadas, eu corto. Porque não é subestimar vocês, de jeito nenhum.
Mas tem muita gente aqui que está acostumada a um discursozinho de meu irmão, Jesus salva e tudo mais, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Eu não quero essa maluquice aqui não, isso não. Espiritismo é uma coisa séria, de estudo, de pesquisa. É assim que eu entendo o espiritismo. Nada de enganar ninguém. Nem ficar dando palpite, você é assim porque você foi faraó no Egito, não sei o que lá, você é assim, você foi prostituta na outra vida. Não sei porquê, todo mundo foi prostituta na outra vida. Já reparou? Ou então foi princesa. Viveu na corte de Luís XIV. Ou então participou da Revolução Francesa. Né? Sônia mesmo nasceu na Escandinávia. Olha lá. Não é, Sônia? É nórdica. É igual a Falabella, né? Dinamarquesa, você. Então essas maluquices aqui vocês não vão vir não, viu? Podem tirar o cabelo da chuva. Espiritismo é coisa séria. Nada de ficar enganando os outros. Bom, mas vamos aqui à última questão desse trabalho, que é uma análise do pensamento filosófico, ético e político de Jesus. Isso aqui, esse papelzinho que vocês estão vendo aqui na minha mão. Tá? Então, é o item 26 e o último item, chamado Relação do Homem com o Estado e com Deus. Vejam só. A relação do homem com o Estado e com Deus. Quer dizer, o aspecto político e o aspecto divino do trabalho de Jesus. Ele diz assim: e lhe enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem no que falasse. Quer dizer, comprometesse Jesus. Eles, vindo, lhe diziam: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não atendes a respeitos humanos. Por que não olhas os homens pela aparência, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade? É-nos permitido dar tributo a César? Vejam só. Ou não lhe devemos dar? Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, respondeu: por que me tentais? Dai-me cá um dinheiro para o ver. E eles lhe trouxeram. Então lhes perguntou Jesus: de quem é esta imagem, inscrição? Pegou Jesus mostrando a moeda, uma das faces. Aí ele disse, responderam: de César. E aí respondendo Jesus lhes disse: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dessa resposta ficaram admirados. Vocês vão encontrar isso em Marcos e em Mateus, essa passagem. Só em Marcos e Mateus. Que é essa, porque os evangelhos, há passagens que tem em um e não tem no outro, é assim. Né? Às vezes estão nos dois, em dois, estão nos outros dois, não. É essa a história. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, essa resposta de Jesus foi uma resposta, ao mesmo tempo que política, né, filosófica, muito profunda. Porque queriam pegar Jesus, queriam fragar Jesus, queriam comprometer Jesus diante das autoridades romanas. Não é? Então, assim, será que nós devemos pagar impostos? Claro. Essa pergunta ainda prevalece até no nosso tempo. Nós devemos pagar impostos? Sim, devemos pagar impostos. E aí vocês pegam uma moeda e dizem: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi uma saída assim fantástica. Mas ao mesmo tempo, Jesus estabelece o que nós podemos chamar de uma dicotomia, não é? Ou de uma dicotomia dentro de um processo de interação política, filosófica e espiritual. Por quê? Eu já me referi aqui outras vezes, e vale a pena pelo tema, é que Jesus usava de determinadas técnicas. Não só uma técnica meramente filosófica, mas também política. E a gente não pode dissociar o trabalho de Jesus da política. Mas Jesus não foi político? Foi. Foi no sentido filosófico, no sentido ético. É porque o termo se corrompeu. Aliás, o termo não se corrompeu. Os políticos só que corromperam. E o vocábulo continuou com seu significado filosófico e ético. Mas os políticos se corromperam.
não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, há muita corrupção no ambiente político, não é isso? Então Jesus fez deu uma mensagem, não apenas para os fariseus, para os que o estavam tentando, mas ele deu uma mensagem para o nosso tempo, para a nossa época. Ele separou as coisas. Ele estabelece duas dimensões, a de Deus e a dos homens. Ou o poder de Deus e o poder do homem. Que César, naquele momento, estava representando o poder humano. Então, o poder de Deus e o poder do homem. Aí eu falei antes em dicotomia, estabelece duas premissas aí. São duas premissas. Dentro de uma só realidade. Duas dimensões, a do homem e a de Deus, mas dentro de uma só realidade. Então, uma moeda só, com duas faces. Uma a Deus e outra ao homem. Essa é a grande mensagem de Jesus. E não é uma mensagem que, outro dia eu vou dizer, mas é uma mensagem religiosa. Eu digo, não é nada religioso. Porque Jesus queria, nesse caso, religar o homem a Deus. Eu digo, não. Ele nunca falou nisso. Então, de religar, é como se o homem um dia fosse desligado de Deus, ou tivesse sido desligado de Deus. E aí vem aquela história do batismo. E aí vem a história também do pecado original. É por isso que tem muita gente, mas ela falando na religião. Eu tenho que falar, minha gente. Eu sou obrigado a falar. Eu estou falando em nível histórico, não é? Sociológico. Não estou aqui atacando religião nenhuma. Podem, acabem com esse negócio do meu lado. Acaba essa maluquice de não é nada ataque, não ataca com ninguém. Então Jesus meteu o mal em Moisés, vamos criticar Jesus. Ele arrasa com Moisés. Só porque, sabe por que vocês não acreditam nisso? É porque a maioria não estuda os evangelhos. Não conhece, então pensa que eu estou inventando. Pensa que eu estou aqui criando caso, dando uma imagem de Jesus que não existe, existe sim. A imagem de Jesus que vocês veem por aí sendo pregada, foi criada pelo homem ou pela religião. Que foi a imagem de Jesus, uma imagem viril, enérgica, forte. É essa a imagem dele. Não, e não é uma questão de interpretação. Eu não estou vendo Jesus assim, e você vê Jesus assado, ela vê Jesus cozido, cada um vê de uma forma. Não. Eu vejo Jesus como ele é. Ele é assim, enérgico. Você viu a resposta que ele deu aqui? Os fariseus sabidos, inteligentes, queriam criar uma armadilha para Jesus. Então Jesus foi muito perspicaz, muito vivo, e aí acabou, né, quebrou o serviço, como se diz né, jogo de tênis, quebrou o serviço dos fariseus. Ele acabou com a folia ali na hora. Por quê? Porque ele foi vivo, sabido, perspicaz, inteligente e sentiu a maldade dos fariseus. Se fosse aquele meio rabi, ele ia se deixar o quê? Envolver por esses astuciosos fariseus. Então ele foi muito mais vivo que os astuciosos fariseus. Vejam, é uma faceta da personalidade de Jesus. Ele estava preparado para enfrentar o quê? A perfídia, a maldade, o desrespeito, e aí por diante. Ele veio preparado para isso. Acreditar uma doutrina de amor. Eu não acho. Desculpa, eu não acho não. Ele veio dizer ao homem que ele vai encontrar e saber o que é o amor através de quê? Do desenvolvimento de suas potencialidades naturais. Foi isso que Jesus pregou. Então, essa visão que eu tenho dele, se vocês têm outra, tudo bem, vamos respeitar, mas é a minha visão. Vocês podem discordar, vocês podem até discordar de mim. Mas é a visão, por exemplo, quando eu escrevi este livro, eu peguei os evangelhos que a religião considerou apócrifos, e não são apócrifos. Ela que achou que era apócrifo, e todo mundo entrou nessa onda. Eu digo, não tem nada de apócrifo. Por quê? Esses 4 evangelhos que vocês conhecem são contraditórios, são até absurdos. Há coisas ali, minha gente, que raia a asneira. E eu tenho certeza que Jesus não disse aquilo.
No Evangelho diz uma coisa, no outro diz outra. E a interpretação, eu disse aqui uma certa feita, vale a pena dizer novamente, é aquela questão de Mateus e Marcos. Quando Jesus disse, bem-aventurados que têm fome, está lá em Marcos, pronto, ponto final, bem-aventurados que têm fome. Aí pronto, criou uma onda de caridade, vamos sustentar esse povo, porque sustentando esse povo a caridade. De um lado, os caridosos, do outro, os bem-aventurados. No Brasil tem bem-aventurado assim, nesse caso, né? Bem-aventurados que têm fome, o que tem, haja bem-aventurados, né? Mas Mateus vem e diz, que Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha, é um absurdo, um se chocando com o outro. Marcos entendeu Jesus ali, ó, terra a terra, bem-aventurados que têm fome. Já Mateus não, sublima. E no momento que Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está falando em reencarnação. É a única justiça que o homem realmente, ou que pode realmente satisfazer a todos nós, é a justiça de Deus, porque a dos homens, eu acho que não é por aí, não está satisfazendo ninguém, muito pelo contrário, está irritando as pessoas, porque é uma justiça corrompida por interesses políticos, interesses de grupo, de facções, etc. É essa a justiça humana, particularmente aqui no Brasil. Confiar na justiça hoje no Brasil não é fácil. É difícil. Somente se há em jogo interesses políticos, né, institucionais, etc. Então a justiça de que ele está falando Jesus é a justiça de Deus. Então veja como uma coisa, houve o quê? Um conflito. Há um conflito entre as duas sentenças. Qual é que Jesus disse realmente? Essa bem-aventurados que tem fome? Ou aquela bem-aventurados que tem fome e sede de justiça? Eu tenho certeza que ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, por que bem-aventurado que tem fome? Quer dizer que a pessoa está com fome e é bem-aventurada. E se deixa de ter? Ela vai zangar, não, eu quero ficar com fome porque eu sou bem-aventurada. Não é não? Você está impedindo da minha bem-aventurança. Não é não? É ou não é? Não, não quero não, eu prefiro ser bem-aventurado a ter o estômago cheio, qualquer coisa dessa. Quer dizer, é um negócio assim até para se achincalhar, para levar na troça, como se diz por aí. Então Jesus não disse isso, porque se ele disse, então ele está se contrariando. Ele mesmo está se degladiando através dessa dialética maluca que ele criou. Então, ele investe quanto o poder temporal. Ele investe quanto as instituições de sua época. Porque no momento em que ele estava criticando os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, ele estava também criticando o poder político. Porque naquela época, lá na Judéia, o poder político estava, vamos dizer, amancebado com o poder religioso, amigado, juntado. Eram amásias, ou amásios. Esses dois poderes estavam, então, em conúbio, estavam entrelaçados. O poder político e o poder religioso, não é espiritual, preste bem atenção. Poder espiritual, não. Poder religioso, é diferente. Então, no momento que ele estava criticando, ele estava se referindo ao poder político, temporal. Por quê? Porque todas as regras escriturísticas tinham uma validade social e jurídica. Lembre-se do episódio da mulher adúltera, não é isso? E outros episódios que revelam que o profetismo tinha, na época de Jesus, uma força extraordinária. Era uma espécie de constituição. Fugir daquelas normas, daquelas regras, estatuídas pelo profetismo, era contrariar não só aos donos do poder, mas ao próprio Deus. E aí por isso que Jesus disse, eu não quero sacrifício, mas sim entendimento. Isso daí, olha, estudem os evangelhos, é uma coisa assim fantástica.
A gente vai descobrindo o pensamento de Jesus. É claro que as interpolações, como a gente sempre fala aqui, as interpolações, quer dizer, alguém chegou lá e começou a, como Jerônimo, não é? São Jerônimo, foi dada a tarefa a ele de fazer a sinopse desses evangelhos, se chamam de evangelhos sinóticos, não é? Ou canônicos. Ele cortou muita coisa. Foi o Papa que deu essa autoridade a ele, não é? Ele se sentiu investido dessa autoridade e aí prejudicou sensivelmente o trabalho. É claro que muita coisa ali talvez não tenha sido da autoria de Jesus, embora tenham sido, são coisas boas e válidas, porque ele não escreveu nada. E os evangelhos foram escritos muitos anos depois da sua desencarnação. Então quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Eu um dia fiz aqui um encontro de médiuns, aliás, encontro de médiuns vai ter no próximo sábado, 5 horas da tarde, o encontro de todos os médiuns da casa. Sábado agora. E eu aí fiz aqui mesmo, aquela técnica do cochicho, né? Hein? Como? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Eu fiz aqui mesmo. Quando chegou lá no fundo, estava completamente deturpada a sentença, né? Aqui muita gente participou aqui, algumas pessoas participaram, não é? Então se não daqui para lá a sentença é modificada, avalie em muitos anos. Quem quer se lembrar exatamente o que Jesus disse? Agora, há coisas ali dentro, há fatos ali dentro que são marcantes e que a tradição oral se encarregou de tentar, pelo menos, preservar. Mas o certo é que essa questão do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, há uma crítica que Jesus fez, não velada, mas até assintosa, clara, do poder espiritual e do poder temporal. Então, disse até que Jesus, mesmo sendo duas dimensões dentro de uma realidade, ou duas premissas dentro de uma realidade, há de qualquer maneira uma divisão entre os dois poderes, o poder do homem e o poder de Deus. Entre os homens, prevalece o poder dele, homem, ou prevalece o poder de Deus? Vamos fazer silêncio, estou ouvindo vozes aí atrás. Me digam, entre nós hoje, que poder prevalece? Do homem. Não tem a menor dúvida. Ou vocês pensam que as religiões representam o poder de Deus? Essa é uma questão, minha gente, muito interessante, que os teólogos alemães já discutem, até hoje discutem isso. Até que ponto o poder de Deus está entre os homens? Qual o instrumento desse poder entre nós? Os espíritos da codificação resolveram a questão. Há várias, como a Teodiceia, a Escolástica, tentaram. Isso que eu estou levantando aqui, né, é uma questão que foi objeto até de concílios. Mas os espíritos da codificação resolveram a questão. O poder de Deus está entre os homens através da sua lei que está inscrita na nossa consciência. É ali que está o poder de Deus. É ali não, é aqui que está o poder de Deus. O poder de Deus está na gente, está no próprio homem. E ele precisa entender isso. Se ele age de uma forma discriminada, ou se age de uma forma absoluta, irrefletida, ele está exercitando o seu poder. Então, isso se chama de livre-arbítrio. Então, o poder está ligado ao livre-arbítrio. Agora, tem uma coisa. No momento em que esse poder contraria o poder de Deus, que está no próprio homem, ele vai ter que responder por isso. Olha, é um negócio notável. A doutrina espírita estudada dessa forma dialética, dessa forma assim filosófica, é fantástica. Ela devia estar como uma cadeira dentro da faculdade de filosofia ou de psicologia, e infelizmente a gente não encontra guarida, espaço nesses ambientes. Então, na realidade, o templo de Deus é a nossa consciência. E tem mais uma coisa interessante. Quando o corpo falece, quando há desencarnação,
nós prosseguimos, onde quer que estejamos, com essa lei inscrita em nossa consciência. Ela não desaparece com a morte, muito pelo contrário. Ela até se redimensiona através da desencarnação. Então, é esse o processo. Foi isso que Jesus estava se referindo de uma forma velada e que mais tarde os espíritos da codificação abriram espaço, ampliaram, estenderam e consolidaram essas ideias de Jesus. Por isso que ele disse, eu enviarei o Consolador. E o Consolador diria a nós verdades que ele, Jesus, não pôde revelar. E foi isso justamente que aconteceu. E uma das mais assim, eminentes verdades dos espíritos tutelares da codificação é de mostrar que o homem, que Deus não está com o homem, está no homem, através da sua lei. Por isso que o espírito, um espírito chamado Sete Encruzilhadas, deixa eu acabar. Quando sugeriu em Niterói, em 1909, o termo Umbanda, muita gente estranhou. É uma palavra sânscrita que significa Deus conosco. Muita gente não sabe disso. Deus conosco. Então, como Deus está comigo, com vocês? Pela sua lei. É uma coisa fantástica. E tem mais. Nós podemos ser protestantes, católicos, espíritas, budistas, ateus. Deus está conosco. Independentemente da crença, da ideologia das pessoas. Por quê? Por que Deus está com a pessoa, independente de sua ideologia? Por quê? Porque a lei de Deus se perfaz e se realiza não pelas ideias do homem, nem pelas suas inclinações religiosas, políticas, mas pelas suas atitudes, e atitudes que contrariam ou estão de acordo com os ordenamentos dessa lei. E os próprios ordenamentos dessas leis estão conosco através da evolução. Aí nós criamos uma ética, aparentemente independente da lei de Deus, mas está consubstanciada essa ética na própria lei de Deus. Hein? Após a desencarnação. Desencarna é tirar dos ossos, desossar. Ele não tem momento nenhum. O arrependimento é a plena constatação do erro, só, mais nada. Não resolve, muito pelo contrário, angustia. E quando o homem é chamado, em todos os momentos, é o problema da repercussão. Você agiu, você age conforme o seu livre-arbítrio, você age conforme seus condicionamentos culturais, políticos, sociais, etc. Você está agindo. No momento que você está agindo, você está sempre em curso no que preceitua a lei de Deus. E tem mais, nós temos olha, é uma coisa tão notável, tão inteligente, que nós mesmos estabelecemos o grau de punidade, de punição. Como? Jesus diz, a ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. É a proporcionalidade entre o ato e a reação. Quem estabelece o sofrimento não é Deus, somos nós mesmos, pela intensidade do ato praticado. Quanto mais profundo e quanto mais irresponsável o ato, mais a pessoa responde. Então, sofrer é uma questão de burrice. Quanto mais eu contrario a lei de Deus, mais eu sofro. Não porque Deus quer que eu sofra, nada disso. Eu estou fazendo por sofrer. Não sei se eu me fiz entender. Então, não existe, na verdade, e por isso que não existe o perdão. Por isso que não existe. Porque Deus nos deu a liberdade de agir e a responsabilidade no resultado do ato que praticamos. Olha, isso é notável, minha gente. Eu sou espírita por isso. Eu fico realmente assombrado pela lógica, como Farias Brito, um grande
grande filósofo brasileiro, desconhecido, cearense, dizia, olha, o que mais me impressionou foi a lógica simples do Espiritismo. É de uma simplicidade meridiana, mas de uma profundidade filosófica e ética impressionante. Não existe o perdão de Deus para nós. Entre nós, o perdão ainda é fruto da nossa ignorância. Por quê? Porque nós nos ofendemos. O interessante é você não se ofender. Não precisará perdoar. Não é não? É ruim, né? É ruim? Pois é. O dia que o homem não se ofender, vai acabar o perdão. Então o perdão é fruto da ignorância. Ah, você me magoou, eu estou... Eu estou assim, traumatizada. Aí diz, não, perdoe, meu irmão. Jesus perdoou, eu não vi Jesus perdoar ninguém. Aquela história, pai perdoar e não sabe o que faz, aquilo ali, ele disse no alto da cruz. Como eu digo assim, a PM em volta, não é? Tropa de choque. Quem é que eu vi Jesus falar nos estertores da desencarnação? Então contraria toda a sua filosofia, a sua ética, a sua dialética. Tudo vai por terra. O dia que Deus perdoar o homem, ele tira a oportunidade de o homem responder pelo que ele faz. Isso até os mais comezinhos, não é? Processos da pedagogia humana. Não é? Fala de quê? A responsabilidade diante do ato que nós praticamos. Uma criança, olha, não faça isso porque você vai se dar mal. Aí a criança faz, ela se dá mal. E aí? Como é que o homem age? E nós já temos conhecimento de muitas coisas, já sabemos o que é certo, errado, justo e injusto, seja lá como for, mas nós já sabemos. E aí nós praticamos o ato. E tem mais. A natureza não perdoa a ignorância. Essa história diz assim, foi ele que começou primeiro. Eu não sabia. Não tinha conhecimento nenhum disso. Não pesa não, não vale não. Nós já sabemos perfeitamente o que é certo, errado, justo e injusto. E se nós erramos, nós temos que responder pelo erro. Porque há certas atitudes nossas que escapam à nossa legislação, a legislação humana, não é verdade? E aí? Fica a pessoa impune? Não. Pode ser uma fuga, mas olha, não adianta você fugir. Ninguém. Porque se a lei de Deus está com o homem, para onde ele for, a lei de Deus estará com ele. Ele pode inventar 1000 artifícios. Por exemplo, uma coisa que muita gente não gosta, mas os católicos de plantão, o batismo. O que é o batismo, senão o suprassumo do absurdo? Mas Jesus não teve nada disso, chama de ablução, era uma iniciação, uma simbologia que os essênios usaram. E vem cá, se acha que, como eu vejo, vi na televisão sábado passado que Jesus era Deus, ora, Deus se batizando? Vamos tirar os pecados de Deus? Mas quanta maluquice, né? Então, eu não sei, meu Deus, eu não sei não, sabe? É por isso que o sofrimento, que comunhão, coisa nenhuma, é por isso que o sofrimento está graçando dolorosamente, estupidamente, porque fizeram a lavagem cerebral em regra. O homem não consegue se libertar dessas maluquices, dessas bobagens. É isso que está atrasando a humanidade. As religiões, por isso que Marx disse, a religião é um ópio do povo, e é mesmo. Embrutece as pessoas, anestesiam as pessoas, essas religiões. E aí impede a pessoa acreditar num Deus sábio, justo, soberano, inteligente. É esse o Deus nosso, do Espiritismo. Não sei se de vocês. Mas o meu Deus é justo, soberano, inteligente. Está de acordo com a nossa inteligência. Eu não posso entender um Deus
que eu possa criticar, que eu tenha condições de criticar. Eu não posso. Eu não posso abrir o Velho Testamento, como eu abro, e vejo lá Deus mandando matar crianças, velhos e tudo que respirasse. Está lá escrito em números. Eu digo, esse não é meu Deus. Que Deus fascino é esse? Assassino, frio, impiedoso. Eu não posso entender um Deus que exigia sacrifícios humanos. Está lá também. Então, minha gente, esse é o nosso Deus. Fere a nossa inteligência? Fere. É uma estupidez. É uma verdadeira estupidez. Então eu estou revelando isso aqui a vocês. Eu não estou atacando religião nenhuma, pelo amor de Deus. E se continuar assim, eu vou dizer, olha, vamos hoje estudar aqui uma passagem do livro Nosso Lar. É isso que vocês querem? Vocês querem? Vamos embora. Não deturpem minhas palavras, meus pensamentos. Eu estou fazendo isso com vocês, não porque eu superestime vocês, mas eu acho que estou lidando com pessoas inteligentes. Eu não falaria aqui isso se eu não contasse com uma assembleia tão ilustre e inteligente. Não é não? Diga. Já que Deus não perdoa e o perdão não existe, por que nós insistimos em orar o Pai Nosso? Porque tem a parte do perdão, né? Não, tem perdão nenhum ali. Não tem perdoa, não? Não tem nada disso. O Pai... Por quê? Porque se não existe perdão, nós insistimos em orar o Pai Nosso. Uma boa pergunta. Só tem uma coisa. O Pai Nosso é isso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte, ponto final. Então o resto foi interpolação, meteram lá. Para justificar o seguinte, olha, Deus perdoa você, mas através do batismo, da comunhão, do sacramento. Vocês são otários, né? Basta de ser otário, minha gente. É isso que eu queria dizer na televisão, mas eu só dizia uma vez, tá bem? Hein? Vocês são bestas, né? Ah, Deus perdoa, claro que Deus perdoa. Mas, ó, por minha causa, por mim. Não, ele perdoa, mas vem cá. Aí você tem que pagar pelo perdão. Paga tudo lá. Então, nós estamos dando a César ou estamos dando a Deus? A César. Nós estamos preservando o poder temporal dos religiosos? Estamos. Estamos negando a inteligência de Deus? Estamos. Porque na hora que uma pessoa se dirige a qualquer religioso para que ele interfira, ou a um santo, para que ele interfira junto a Deus, ou então aquela história de peça a mãe e o filho atende, nesse momento você está negando e subestimando a inteligência de Deus. Porque Deus está em você, você não precisa ir a lugar nenhum. A sua consciência é o altar de Deus, se vocês quiserem pensar assim. Então você não precisa ir nem no centro espírita, em lugar nenhum, porque Deus está conosco, pela sua lei. É ela que está regendo todo o nosso destino. Deus jamais nos abandonou. Mesmo quando nós aviltávamos o seu nome, quando nós enfrentávamos aquilo que os hebreus chamavam de sua ira, nós sempre estivemos com Deus e Deus sempre esteve conosco. O tempo todo, desde os momentos assim mais recuados da história do homem. Desde os primórdios da humanidade, Deus sempre esteve conosco. Na caverna, na planície, nas primeiras sociedades constituídas, no totemismo, na nossa admiração, nosso espanto diante dos fenômenos da natureza. Deus esteve com o homem desde o hipogeu do Himalaia até a cibernética, até os laboratórios de pesquisa, até a clonização. Deus está ali também. Deus está permitindo ao homem resolver problemas ou criar problemas e ter que resolver os problemas que criou. A nossa liberdade é tão grande, é tão profunda, que nós podemos fazer
tudo que pensamos ser fruto da inteligência. Tudo. Quando na verdade é fruto da ignorância. Então, o nosso livre-arbítrio é tão pleno, minha gente, e tão profundo, e alguns espíritos dizem que ele é intrinsecamente limitado, não é não. Ele é profundo, é ilimitado. E tanto é profundo e ilimitado que nós criamos as legislações coercitivas, chamado direito penal. Por que o direito penal existe em todas as legislações? Para cercear, para limitar a nossa liberdade. E quem criou isso? Nós mesmos. Está vendo como o livre-arbítrio é tão profundo que nós limitamos esse livre-arbítrio pelas leis, pelo processo chamado consuetudinário, quer dizer, o costume, as leis não escritas, né? A força do hábito, como dizia William James, os condicionamentos sociais, culturais, familiares, tudo é limitação. Nós vivemos num mundo de limitações, porque nós precisamos desses freios. Do contrário, haveria o caos e a anarquia completos. Então, nós que limitamos. Não é o medo a Deus que faz o homem limitar as suas atitudes. Não é o medo de ir para o inferno, purgatório, ou ser penalizado pela divindade. Mas o homem precisa do freio social, legal, jurídico, para crescer, para desenvolver novas técnicas, até chegar um momento em que esses freios vão desaparecer. Quando o homem conseguir viver em paz, respeitar o direito de outrem, saber até onde vai o seu direito, limitar as suas necessidades, viver em comunhão, viver em paz, em harmonia. O que é que nós estamos fazendo neste mundo? Os Espíritos disseram que todos nós temos um pouco de todos nós, uma sinergia. Por quê? Que nós estamos nos preparando para a família universal. Vai chegar um momento que a família aqui vai desaparecer, para dar lugar à família universal. É aquela história, todos somos irmãos. E somos mesmo. E aí nós vamos preparar o nosso futuro. É um futuro fantástico. Parece tem um paradoxo, tanto sofrimento, tanta dor, tanto problema. Mas nós estamos nos preparando para a paz. Não essa paz aqui concebida pelo homem, ou imaginada, ou de uma forma utópica e desenvolvida pelo homem, mas é a paz do Espírito. É quando nós nos reunimos sob o palio, né, das leis soberanas de Deus, aplicáveis aos espíritos que já entendem o seu significado, ou significado ontológico e cósmico da existência. Nós ainda não sabemos por que vivemos. Pergunta ao mais ilustrado e profundo dos filósofos, e ele não vai saber responder. Um dia nós vamos saber o significado exato da vida. E por enquanto, a ciência humana e a filosofia humana, ambas, são apenas ciscar de galinha na face da terra. Nós não sabemos nada porque nós ainda não temos condições de saber aquilo que devemos saber no futuro. Por isso que Jesus disse uma coisa fantástica: o que eu faço, podeis fazer. Ele fala para o futuro. Era o ideal crístico, como dizia Rui. O ideal são clareiras, é uma clareira que se abre para o infinito. Então, é ele, Jesus, falando ao homem, dando a sua destinação crística. O que eu faço, podeis fazer. Quem estava falando era o Cristo. Aos Cristos do futuro, que somos nós. É. Isso mostra que o homem pode evoluir mais do que o próprio Cristo. Então, veja, olha, minha gente, nosso destino é fantástico, é glorioso. Não tenham medo da morte. Não temam a vida. Porque nosso futuro é glorioso para todos. Pouco importa se a pessoa é judia, se ela é plebeia, se ela é nobre, se ela é espírita, católica ou protestante. São denominações que nós criamos, são circunstâncias que nós estabelecemos. Porque nós somos um povo que vivemos juntos, gregariamente juntos, porque precisamos sobreviver juntos, mas somos separados pela ideologia, pelos pensamentos, pelas ideias, pelas necessidades espirituais. É esse confronto, é essa dialética
esse o ser e não ser que vai nos levar, tudo isso, a consecução definitiva dos nossos mais transcendentais objetivos. Nós vamos transcender os limites desse mundo miserável, não tenha dúvida. Não é através da morte, que a morte é uma porta que se abre para a eternidade, mas vivenciando a própria eternidade. E como disse um espírito amigo meu, Bernardo, a eternidade somos nós. Na realidade, nós somos a eternidade. Se há um mundo espiritual, nós somos esse mundo espiritual. Não que o universo exista em função do espírito, mas o espírito existe em função do universo. E acabou. Vamos passar. Agora vamos apagar a luz aí. Não tenho medo, não. É por causa das energias. Ao silêncio, por favor. Aqui. Eu não enxergo, não. Vamos fazer silêncio, os passistas aí, os médicos, está conosco, como já dissemos aqui, que está presente em todos nós. É aí que se configura a sua onisciência e a sua onipresença. O universo de Deus parece ser o próprio homem. Então vamos pensar no nosso Criador. Imaginemos estar diante de espíritos superiores que nos dispensam as energias de que precisamos. Vamos nos deixar enlevar por esses espíritos. As energias estão penetrando mais profundamente em nosso corpo. Energias direcionadas por esses espíritos. A temperatura do ambiente está se modificando. Nós sentimos essas vibrações cariciosas, generosas, tomando conta do nosso corpo, revigorando as células cansadas, tonificando todo o nosso organismo, atingindo todos os chakras principais, desde o coronário, no topo, no cimo,